Beleza, beleza, galera? Você chegou ao canal do Barba Solar e esse é o quadro do Barba Responde, um quadro todo voltado para você, inscrito, que quer tirar as suas dúvidas, e deixa as suas dúvidas aqui nos comentários, digita lá a sua dúvida, e aí, semanalmente, a gente vai colhendo ali dúvidas e coisas que ficam aqui pertinentes para a gente ter esse bate-papo, essa troca de ideias aqui, para a gente fazer esse episódio do Barba Responde. E hoje é a dúvida aqui do nosso inscrito Fábio, onde ele comenta no vídeo que a gente mostra o Aninji trabalhando sem baterias e ele tem um receio de que talvez esse híbrido ele possa injetar na rede quando está trabalhando sem baterias, e até alerta que se ele fizer isso, de fato é um problema grande, tá? E aí hoje a gente vai falar sobre isso. Será mesmo que quando você está trabalhando com um inversor carregador, tá? Que é a terminologia que geralmente a gente vê lá nos manuais, inversor híbrido, inversor inteligente, inversor sei lá das quantas, será que ele pode injetar alguma coisa na rede? E quando ele está trabalhando com baterias também, será que tem algum risco? Se é sua dúvida também, então vem comigo para mais esse episódio do Barba Responde. Bora lá, pessoal! Eu tava procurando um lugar, bicho, pra achar minhas coisas, pra comprar minhas coisas aqui pro off-grid, bicho. Mas né, os trem de off-grid é caro demais, bicho. Esse negócio não vai dar certo pra mim, não. É caro demais, eu não aguento, não. Se você já se pegou nessa situação também, de olhar assim e falar, minha Nossa Senhora, tá tudo muito caro, eu tenho uma solução pra você. Entra aqui no link que está na descrição desse vídeo e vá pro grupo de ofertas do Barba Solar. Lá você vai encontrar os melhores preços nos produtos de off-grid e de quebra você ainda vai receber conteúdo exclusivo e antecipado de tudo que a gente está fazendo aqui no canal. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Então, galera, a dúvida aqui do Fábio, ela é uma dúvida muito pertinente. Eu tenho certeza que você também já se pegou perguntando essa questão, esse receio, porque uma das ânsias que muitas pessoas quando montam off-grid é o quê? É não ter justamente um contato com a concessionária. Seja um contato físico realmente de ter o sistema totalmente à parte, seja um contato de não querer ter burocracia, não querer homologar o seu sistema. E aí sempre vem aquele medo, poxa, será mesmo que se eu não homologar e injetar alguma coisa, será que eu não vou ser multado, será que não vai acontecer alguma coisa? E aí sempre sobrevém essa dúvida, esse anseio de saber, será que realmente não tem chance de injetar? Será que não vai acontecer? Então, galera, vamos falar um pouco sobre a história dos híbridos, tá? Eu sei que vocês vão ficar um pouquinho confusos a início, mas depois isso vai fazer muito sentido. Então, fica até o final do vídeo. Eu estava conversando um tempo atrás com meu querido amigo Lúcio, que é o dono lá do canal Energia Sem Futuro, que inclusive recomendo muito, é um canal bem interessante para vocês acompanharem sobre conteúdo sobre daí elétrica em geral, tá? E é o seguinte, pessoal, ele estava comentando um tempo atrás comigo que quando ele tinha um ePever, perdão, que era dos primeiros ali ainda, outra das linhas ali que a ePever lançou, tá? De híbridos, ele comentava comigo que teve um período que ele desligou o sistema on-grid dele. Ele já tinha um on-grid homologado e usava um off-grid à parte para quando faltava energia ter um backup. E aí ele me falou que quando ele desligava ali o on-grid dele, não me lembro se é por manutenção, se ele deixou desligado mesmo para gastar crédito, que ele tinha de monte os créditos lá, ele comentou que mesmo assim na conta marcava que ele havia injetado 1 ou 2 kW por mês, ou seja, uma quantia bem desprezível, mas havia injetado. E essa injeção de energia na rede só poderia estar vindo do ePever dele, que era um inversor carregador. Daí foi onde eu fui me debruçando e pesquisando um pouco sobre, e aí a gente pega numa das regras primordiais da física, que é o seguinte: imagine que aqui a gente tem um pote de vidro cheio de energia. A gente não pode simplesmente despejar esse pote e largar para lá. Energia, ela nunca se perde, ela só se transforma. Isso é uma regra básica da física, tá? Então a gente sabendo que a energia ela não se perde, o que é que acontece? Quando você está lá trabalhando com o teu inversor,
Vou começar com ele com baterias e vocês já vão entender como é que vai funcionar o raciocínio sem baterias. E você empurra uma carga lá, ó, você tá lá moendo mesmo, o MPPT do seu híbrido ele vai fazer o rastreamento para tentar drenar o máximo possível da energia solar para recorrer à bateria em último caso, e se nenhuma das duas der conta, ele faz a transferência. É assim que o híbrido padrão funciona, né? O inversor, carregador, etc. É assim que eles funcionam, tá? Mas aí o que é que acontece? No exato momento em que você liga a carga, ele vai acabar puxando um pouquinho da bateria para depois fazer o rastreio e compensar. Mas o contrário também é verdade, porque o consumo ele é instantâneo. O processador que tem dentro lá do seu híbrido, ele vai demorar um tempinho até entender o que é que está acontecendo e ele se ajustar. Alguns mais rápidos, outros mais devagar, mas todos eles vão depender um pouquinho disso, porque não tem como ser instantâneo. Ele tem que entender quantos watts você está consumindo para que depois ele consiga se autoajustar àquela situação. Então, se ele tem esse pequeno delay quando você liga uma carga, ele também vai ter quando você desliga. Então vamos supor que você está ali com a sua bateria praticamente cheia, você empurra uma carga alta, tipo 2.000 watts lá, e aí de repente você desliga essa carga. Até o inversor entender que essa carga foi desligada, ele ainda vai estar puxando por algum ali tempinho, pode ser ali poucos segundos, mas ele ainda vai estar puxando da energia solar como se estivesse consumindo 2.000 watts. Essa energia ela entra ali dentro do híbrido e ela tem que ir para algum lugar. Já não está mais indo para as cargas, então a tendência é que ele acabe despejando ali momentaneamente aquele pico de energia na sua bateria, tá? E depois ele volta e se reajusta. É isso que o híbrido normalmente ele vai fazer quando ele está trabalhando com baterias. E quando ele está trabalhando sem baterias, Barba, o que é que ele vai fazer? Ele vai acabar, se não fosse um pequeno detalhe, ele jogaria essa energia para a rede. E era isso que acontecia com o Lúcio. Quando ele estava com um momento de pico alto, ele estava consumindo muito, que ele retornava, muitas vezes a bateria também já estava carregada ali e tal, ele despejava um pouquinho de energia para a rede. Era assim, era isso que acontecia. E de pouquinho em pouquinho isso somava 1 ou 2 kW por mês, tá? Hoje os híbridos eles adotam outra solução, que é justamente o que eu falei, deixar a bateria como prioridade e eles acabam despejando esse pequeno pico de energia dentro da bateria, tá? No inversor que trabalha sem baterias, como que eles fazem ali um contorno dessa situação? Você pode me perguntar. Porque você pode estar com medo agora. Nossa, Barba, e agora? Mas injetou, e aí e tal, e se a concessionária pegar? Se vocês olharem lá no meu vídeo, vocês vão ver que eu explico que o inversor híbrido, ele só começa a consumir da concessão, ou da energia solar, né, das placas, perdão, quando você tem um determinado consumo, ou seja, ali em torno de 150 a 200 watts. E por que o inversor trabalhando sem baterias ele faz isso? Justamente para evitar essa situação, porque se ele tem um consumo constante, que ele sempre está drenando da concessionária, no momento que você irromper ali da rede, ele já tem um consumo que está ativo da concessionária como carga a todo momento. Então essa energia ela não retorna, porque ela sempre está ali como carga. Você entende? É uma forma de não deixar essa energia retornar. Por isso que ele só começa a consumir a partir de um determinado momento. É assim que funciona. Isso é perfeito? Não. Possa ser que ainda exista um retorno ínfimo para a concessionária. Mas esse retorno ele vai ser tão pequeno, mas tão pequeno, que vai ser praticamente impossível até mesmo o relógio ficar detectando isso ao longo dos dias. Vai se comportar como se fosse uma carga. Normalmente você não precisa se preocupar com isso. De verdade, você não precisa se preocupar. Então, na prática, não precisa se preocupar. É simples assim. Só que agora, você que está vendo esse vídeo já sabe como é esse funcionamento e por que você não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. Espero que você tenha ficado aí esclarecido agora, assim como eu fiquei quando eu fiz essa pesquisa. Gostei muito de aprender sobre isso. Espero que vocês, assim como eu, tenham evoluído um pouquinho o seu conhecimento. E é simples assim, a cada dia a gente vai evoluindo um pouquinho o nosso conhecimento. E é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Peça seu like, tá? Se inscreve aqui no canal do Barba Solar para não perder os próximos conteúdos. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima, pessoal. Valeu, valeu!